Marcelo, quero aproveitar a sua presença também aqui, porque na semana passada nós destacamos, né, a possibilidade de um projeto de lei ser aprovado lá em Rondônia de taxação do agro, né? A votação deveria ter acontecido na semana passada. Hoje parece que houve um protesto em frente à Assembleia, impedindo a votação. Como é que está essa situação nesse momento, hein, Marcelo? Olha, Petra, a situação está bem, mas bem problemática lá no estado, viu? Até porque o projeto era para ter sido votado na sexta-feira à noite, a gente deu aqui em primeira mão esse assunto aqui para todo o Brasil. Não aconteceu a votação, os produtores conseguiram segurar essa votação na sexta-feira à noite, que foi pós aí o feriado. Agora, nesta segunda-feira à tarde, os produtores se reuniram novamente. Nós temos imagens aí dessa reunião exclusiva aí da diretoria da AproSoja e também dos produtores rurais que foram até a Assembleia Legislativa aí do estado de Rondônia para pedir para que o projeto não seja votado. Ele deve entrar em votação, Petri, mais uma vez amanhã. Os produtores colocaram até tratores em frente à Assembleia Legislativa para chamar aí a atenção do governo estadual sobre essa taxação que já foi votada à parte, como você se lembra que nós colocamos a semana passada, do ICMS, de 17% foi para 20%, e agora eles querem voltar um fundo aí de amparo para o produtor rural, ou seja, na verdade esse fundo é mais uma taxação. O presidente da AproSoja, aí do estado de Rondônia, falou com a gente agora à tarde sobre esse assunto. Vamos ver o que ele disse. Estamos aqui em Porto Velho, na Assembleia Legislativa, onde desde a manhã de hoje nós estamos em reunião com alguns deputados estaduais sobre esse plano do governo estadual de taxar o agronegócio. E juntamente com ele, o governo aprovou na calada da noite um aumento de ICMS, sem antes conversar com os setores envolvidos na cadeia. Então, nós havíamos aqui demonstrar nossa insatisfação com esse aumento de impostos e também aguardamos que o governo se posicione, né? Que os deputados se prontificaram a retirar esse projeto de pauta, também rever a alíquota de ICMS para voltar ao que era, sem esse aumento, antes fosse conversado com o setor. Eu acho que a saída não é aumentar impostos, a saída ainda é dialogar e ver as melhores oportunidades, melhores saídas para o nosso estado. Olha, eu também conversei com alguns produtores que participaram dessa manifestação agora à tarde, em frente aí à Assembleia Legislativa, onde estão os tratores. Eles prometem aumentar muito mais essa participação amanhã, que deve acontecer a votação que começa no período da tarde. Vamos ver o que o produtor disse a respeito também desse assunto. Sou Marcelo Calgaro, produtor rural aqui do município de Porto Velho, Rondônia. Estamos aqui manifestando em prol de uma causa que o governo estadual está querendo taxar o agronegócio para aumentar a arrecadação, sendo que viemos de um ano de commodities fraca de preço, custos altíssimos. Por exemplo, uma saca de milho aí quando a gente plantou estava em torno de 70, 80 reais, hoje a gente está vendendo a 40, 45 reais. A saca de soja em torno de 180 reais na época do plantio, os insumos todos acompanhando o preço que estava da commodity, e hoje a commodity está em torno de 115 reais. E aí vem o governo com uma medida dessa, querendo taxar o produtor rural, e nesse intuito de arrecadar mais, e não se fala em cortar a despesa do governo, simplesmente em taxar. Então estamos aqui nessa reivindicação, e vamos, se precisar ficar um mês aqui na frente, com o maquinário estacionado na frente da Assembleia, na frente do Palácio do Governo, nós vamos ficar. E nós pedimos uma explicação aí também para o governo do estado para tentar entender qual o motivo dessa taxação. E nós recebemos aí pela parte da Secretaria da Comunicação agora à tarde um vídeo do secretário de Finanças do governo do estado que tentou justificar o aumento dessa taxação, assim como os outros estados também estão tentando, Petri. Vamos ouvir. Todos os estados estão se movimentando para aumentar a alíquota modal, até porque há uma necessidade de recomposição das receitas que vêm sendo deterioradas em função da desoneração do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações.
e também porque é uma redução do repasse do governo federal para os estados, realizado através do FPE. Esse repasse tem reduzido desde o mês de julho e isso impacta significativamente as finanças públicas. A gente continua acompanhando esse assunto, porque é amanhã que deve acontecer a votação novamente, viu, Petri? Situação bem problemática lá no estado de Rondônia. Vamos ver como é que isso vai ficar com você. Perfeito. E o produtor resumiu bem, né? Em vez de cortar despesas, eles vão atrás da receita. Se você olhar a fachada lá da sede da Assembleia, do governo de Rondônia, o negócio não ficou barato não, né? Um prédio só com vidros, uma coisa assim ostentosa. Será que precisava tudo isso? Enfim, vai sobrar para o agro. Obrigado, viu, Marcelo? Um abraço, boa noite e até amanhã. Boa noite. Bom, vamos conversar com o Miguel Daúde, né, sobre esse assunto, porque é curioso, né, Daúde? Quando se fala em crise alimentar, né, quando se fala em necessidade de produzir alimentos, a gente tem que dar notícia como essa de autoridades públicas querer taxar o agro, né? Como é que você vê essa incoerência, né? E como é que você vê esses 20 anos do programa de aquisição de alimentos? A gente deve comemorar esse programa, ele conseguiu atingir os seus objetivos? Se não conseguiu, por quê, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Vamos começar pela essa tributação, né? Por essa tributação que Rondônia quer fazer o agronegócio. É uma incoerência total, né? O governo fala, minha arrecadação está caindo. Por que não corta a despesa? Por que não faz uma adequação a uma realidade? Se nós queremos que o preço dos alimentos tenha uma paridade em relação ao salário dos brasileiros, que é baixíssimo, você não pode tributar o alimento, né? Para você ter uma ideia, Petri, 75% dos brasileiros, 75% dos brasileiros são pobres. Nós temos pessoas aqui ainda no Brasil passando fome. Na pandemia, esse número chegou a 19 milhões de brasileiros. Ou você acha que um Bolsa Família é suficiente para alimentar uma família, né, de 4 ou 5 brasileiros? Não é, não é. Então, há uma incoerência total nessa necessidade, né, que, segundo os governos estão colocando, de tributar o agro. Eles vão acabar matando, né, a galinha do ovos de ouro que eles têm. Infelizmente, Petri, político, ele é político. Ele faz a política com o dinheiro público. Ele não está ali preocupado em administrar. Poderia ser, né, Petri, um governador ser eleito pela sua competência, passar por um processo de seleção, quer dizer, administrar um Estado competentemente, não fazer o que está sendo feito. E isso eu não estou só falando do nível federal, não, do nível estadual, nível federal também. A gente só ouve agora lá na Câmara discutir aumento de tributação, porque cortar despesa, jamais. De um orçamento que corrói 93%, né? É para pagar funcionário público com despesas e não sobra nada para investir, infelizmente é difícil essa posição dar certo. Com relação ao programa Mais Alimentos, Petri, eu acompanho esse programa há muito tempo. Ele ficou praticamente inviável pela corrupção existente, né? Você tinha ali mecanismos burocráticos que ensejavam a corrupção, aí acabou não valendo mais a pena para o governo essa estratégia. Vamos ver se agora, né, você tem um posicionamento geográfico da produção para que esses alimentos possam ser adquiridos e colocados em instituições como creches, hospitais, restaurantes populares, e tudo isso é desejável. Mas a verba desse programa caiu muito e eu acredito que será feito um esforço, mas não acredito que isso agora, né, 20 anos depois de dar trombada para um lado para o outro, pode dar certo. Você imagina, Daúde, você imagina como é que vai ser a distribuição desses 250 milhões que o governo vai aportar para pagar combustível de lancha? Você imagina onde vai parar esse dinheiro, Daúde?
É o que sempre aconteceu, Petri, vai parar no bolso de alguém, né? Menos a comida na mesa do brasileiro. Ô, Petri, só para encerrar, eu queria fazer uma observação aqui rapidamente sobre o posicionamento da ONU, que existe 700 milhões de pessoas passando fome no mundo. Rapidamente, eu só queria dizer, Petri, que entre 1760 e 1830 viveu um clérigo, né, anglicano, britânico, que foi Thomas Malthus, que era matemático, foi o pai da demografia. Ele diz o seguinte: olha, o mundo vai entrar em colapso porque não vai ter alimento para todo mundo, porque a população vai crescer numa proporção geográfica, né, aritmética, Sim. e alimentação numa proporção menor. E aí vai faltar alimento. Isso tudo não aconteceu. Por quê? Porque a produtividade acabou aumentando a produção de alimentos. E hoje, o que acontece? Quem não tem condições, que está passando fome, não tem dinheiro para comprar alimento. Então, infelizmente, o mundo precisa de relação de troca via comércio para melhorar a alimentação dessas pessoas. Obrigado, Daúde. Boa noite e até amanhã. Valeu.